Olá pessoal, eu postei lá um conteúdo lá para vocês sobre reprodução. Então vamos falar aqui um pouco comentar sobre reprodução. A reprodução é uma função fundamental para a perpetuação da vida em todas as espécies. Com o ser humano, isso não é diferente. Cada um foi originado do encontro dos gametas materno, e paterno, mãe e pai. Conforme amadurece, o corpo passa por transformações e se torna apto à reprodução também. Então, ou seja, a gente nasce, e aí a gente também vai ter que continuar a espécie, Então essa continuação é através da reprodução, tá? Entre um ser do sexo feminino e um ser do sexo masculino, falando aí em reprodução sexuada, tá? Então eu passei lá para vocês um conteúdo, acho que vocês devem ter dado uma lidinha, Mas vamos falar então aqui sobre os sistemas reprodutores feminino e masculino, certo? A partir de uma determinada idade, o corpo humano começa a sofrer profundas transformações físicas que também são acompanhadas, de mudanças no comportamento. Todos nós percebemos isso quando, somos ainda adolescentes. Essas mudanças no comportamento e nos interesses pessoais. Esse conjunto de mudanças físicas e psicológicas faz parte de um processo natural de desenvolvimento, no qual se deixa de ser criança para se tornar adulto. Então, essa passagem, ela é considerada, onde a gente deixa de ser criança para ser adulto, de adolescência, essa fase aí. A adolescência é um período de mudanças. Entre elas, ocorre no corpo, são as mais, ou seja, o que ocorre no corpo são os mais visíveis, as transformações físicas. Então, ou seja, quais são os órgãos do corpo que sofrem transformações durante a adolescência? Então é isso que nós vamos ver, no conteúdo que eu passei para vocês, tá? Sobre reprodução. Então lá nós temos adolescência e puberdade. Ao nascer, meninos e meninas apresentam características que diferenciam os sexos. Os meninos têm pênis e as meninas vagina. Essas características sexuais que cada um tem desde o nascimento são chamadas características sexuais primárias. A transição entre a infância e a vida adulta é chamada de adolescência, como eu já tinha falado, A puberdade é o período inicial da adolescência, no qual ocorrem mudanças físicas e fisiológicas nos adolescentes. Essas mudanças são responsáveis pelo amadurecimento dos órgãos e do sistema genital e pelo aparecimento de diferenças mais acentuadas entre os sexos, as chamadas características sexuais secundárias. A puberdade indica que o organismo está se preparando para a reprodução. Esse período manifesta-se de maneira diferente em meninos e meninas. O início da puberdade pode variar muito de uma pessoa para outra, ocorrendo em média entre os 9 e os 15 anos para as meninas e entre os 10 e os 14 anos para os meninos. As mudanças que ocorrem na puberdade estão relacionadas com a reprodução e a liberdade de hormônios sexuais produzidos pelas glândulas do sistema genital, no caso ovários
nas mulheres, né? E testículos nos homens. E como é essa puberdade feminina? Nas meninas, as glândulas do sistema genital feminino, ou seja, os ovários, passam a produzir os hormônios sexuais, principalmente o estrógeno e a progesterona, sob o estímulo de hormônio liberado pela hipófise. O estrógeno e a progesterona são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais secundárias, que aparecem apenas na puberdade. Algumas características sexuais secundárias femininas são acúmulo de gordura nas regiões das nádegas, das coxas e dos quadris, que ficam mais arredondadas. Então são características, né, de mudanças sexuais secundárias, né, nas femininas, né? Desenvolvimento dos seios, né, aparecimento de pelos na região pubiana e nas axilas, alargamento dos ossos da bacia, né, o corpo está se preparando aí então para a reprodução, né? Então essas transformações são físicas, né? As alterações hormonais provocam muitas mudanças no metabolismo, ou seja, nas reações químicas que ocorrem no corpo. Na puberdade, é comum a menina transpirar mais devido ao aumento de atividade das glândulas sudoríparas. A pele pode ficar mais oleosa e geralmente surgem cravos e espinhas. É o grande dilema, né? Um dos momentos mais marcantes da puberdade feminina é a primeira menstruação. Hoje em dia ela ocorre mais cedo nas meninas, né? Chamada menarca, certo? Então, a menstruação caracteriza-se pela eliminação de parte do tecido de revestimento interno do útero que estava preparado para uma possível gravidez. A eliminação desse tecido provoca sangramento e é feito pela abertura da vagina. Ou seja, o útero, né, ele vai se revestindo, ele recebe um revestimento, se preparando para receber, né, uma fecundação. Aí o que acontece? Então, essa fecundação não acontece, todo aquele revestimento, ele se desfaz, ele se desmancha, né? Se desmancha e aí ele é eliminado em forma de sangue, certo? Então é isso que acontece. Aí passou aquele período, começa a se formar outro revestimento, né? Para esperar uma possível fecundação, que não acontecendo, começa tudo de novo, né? Então isso tem um período. Então, e a puberdade masculina? Nos meninos, os hormônios produzidos pela hipófise estimulam os testículos. As glândulas do sistema genital masculino a produzir hormônios sexuais, principalmente a testosterona. Esse hormônio é o responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas. Algumas características sexuais secundárias masculinas são alargamento do ombro, né, dos ombros e do tórax, surgimento de pelos em várias partes do corpo, como nas axilas, no peito, nos braços, nas pernas, na região pubiana e no rosto. No rosto é a barba, né? Bigode, barba. Desenvolvimento do pênis e do testículos. É na puberdade que o menino começa a produzir e liberar o sêmen, né, chamado de esperma. O sêmen é uma mistura de líquido e espermatozoide, né? São os gametas masculinos. A eliminação do sêmen é chamada de ejaculação e pode ocorrer durante o ato sexual, na masturbação e também durante o sono, fenômeno chamado de poluição noturna. Da mesma maneira que nas meninas, as glândulas sudoríparas e sebáceas ficam mais ativas na puberdade, aumentando a sudorese e a oleosidade da pele. Outra mudança que
aparece nos meninos nesse período é o engrossamento das cordas vocais. Então começa a falar mais grosso, né? Tornando a voz mais grave. Como o processo é gradual, é comum os meninos dessa faixa etária, ao falar, emitirem alguns sons mais agudos de forma involuntária. Então, pode ser, né, emitir alguns sons, né, involuntariamente, né, de forma mais aguda, ou seja, uma voz mais, às vezes, né, pode ele conversar normal, de repente na hora que ele tá, né, ele dá uma exagerada na fala assim, aí ela vem com um grave, né, uma voz mais grave, uma alteraçãozinha na voz, certo? Bom, aí o que nós temos, né? Nós chamamos de ginecomastia, as alterações hormonais que ocorrem durante a puberdade. Os garotos podem causar o desenvolvimento das mamas. O acúmulo de gordura localizada, o consumo de álcool em excesso, drogas ou certos tipos de medicamentos também podem causar essa disfunção. No caso aí chamada de ginecomastia. Termo que significa mamas com aspecto feminino. Então geralmente nessa época, né, os garotos, né, eles não gostam de mostrar muito os peitos, né, porque o peito fica parecendo como se fosse de mulher, né, então ele começa a crescer, né, e fica com aspecto de um peito feminino, que com o tempo vai desfazendo, né. Isso é um processo natural, acontece com todo mundo, todo menino, né. O desenvolvimento acentuado das mamas acontece em aproximadamente 40 a 60% dos homens. Muitos garotos se sentem tão incomodados com a aparência de suas mamas que podem deixar de fazer atividades esportivas. Então, geralmente, né, eles têm vergonha, né? É isso que acontece. Entretanto, na maioria dos casos, não há motivo para preocupação, né? Além de muito comum na população masculina, o aumento das mamas é geralmente temporário e não interfere na virilidade, ou seja, não vai causar nenhum problema na sua, né, questão masculina, certo? Na maioria dos casos, o crescimento do corpo e a maior produção de testosterona são responsáveis pela regressão natural das mamas. Então, os próprios hormônios vai se encarregar, né, de voltar isso aí ao normal, certo? No próximo vídeo nós vamos falar aqui sobre os órgãos genitais, tá? O órgão genital masculino, o órgão genital feminino, tá? Então, nessa aula a gente vai falar só sobre isso mesmo. Na próxima aula a gente fala mais um pouquinho sobre reprodução, tá? Reprodução humana.